Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Conversa com Betel. Meu convidado de hoje, mais uma vez, um convidado especial, meu amigo do coração. Um cara que eu chamo ele maluco do bem. Um cara fantástico, acima da média, um QI elevadíssimo. Difícil entender, eu espero que vocês compreendam essa entrevista da maneira que deve ser compreendida. Um cara futurístico. Gosta de falar do futuro, presente, o cara de TI. Ele é um empreendedor social. Ele criou a maior empresa de automação nos últimos 2 anos, com faturamento de mais de 50 milhões. Um mega investidor. Foi convidado também pelo nosso querido amigo Christian Barbosa para o Fundo de Investimento em Startups. Um cara do bem, do empreendedorismo, isso que é legal. Gosto muito e que a gente vai tocar muito nesse assunto, nesse programa. Fala muito sobre empreendedorismo, sobre investimento, realizações. O meu amigo John Freitas, Jonathan Freitas, mas para os íntimos, John Freitas. John, muito obrigado pela presença. John, né? Aí fala assim, para os mais próximos e os amigos, John. Aí vai lá no meu Instagram, tem mais de 100 mil seguidores. Então todos ali são próximos e amigos, tá? E ele é casado com a minha amiga Carol, minha colega, contadora maravilhosa. Carol, um grande abraço para você. Bom te ver aqui, John. Muito obrigado. Estou honrado mesmo com a tua presença. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Eu vi algumas pessoas que passaram aqui, pessoas que eu admiro muito, sou fã também. Então, assim, é bom ter amigos ricos, que eu falo pra você, né? Que compram programas de TV. Então, obrigado. Nós temos desejo, né? Ter dinheiro é bom por causa disso, né? Você realiza, faz algumas coisas, né? Imagina. E tudo que ele falou ali, você tira 50%, tá? Eu sou uma pessoa muito comum, muito normal, que só que empreende um pouco pensando sobre essa nova economia. Mas né? eu acho muito legal isso. Quando eu pensei, eu falei, vou trazer o John, né, para conversar um pouquinho, né, trazer ele no meu programa, foi isso. Eu queria que realmente as pessoas vissem o posicionamento que ele tem com relação a investimento, a realizar, a produzir. Nós vemos de uma cultura, né, John, de deixar dinheiro na poupança, Sim. de deixar aplicado, de render lá seus 2%, 3%, e você ter um rendimento por especulação e não por investimento para gerar emprego, para gerar realizações, para gerar modernidade, tecnologia. E eu já queria que você falasse um pouquinho. Primeiro, vamos à pergunta clássica do meu programa. Já começa com porrada, né? Mas a pergunta clássica, quem é o John? Quem é o John? Fala um pouquinho, quem é você? Cara, eu sou uma pessoa muito comum, um empreendedor, empresário, que ralou muito na vida, vim de uma família muito pobre, meu pai churrasqueiro, minha mãe dona de casa. E basicamente eu trabalhei durante 13 anos para mudar a minha vida, porque eu sabia que o empreendedorismo era uma das fontes que poderia realizar os meus sonhos, os meus objetivos. Nada conta para quem quer ser funcionário público, ter carteira assinada, mas isso não é da minha personalidade. Eu sou imperativo pra caramba, então eu falo, não, eu quero fazer, eu quero crescer, eu quero sonhar grande, eu quero executar. Então trabalhei muito, quebrei muito a cara, quebrei muita empresa, quebrei muito negócio. Mas eu falo que o empreendedor que dá certo não é aquele que faz para ver se uma coisa vai dar certo. É aquele que faz até dar certo. Não é o cabeça dura, porque o cabeça dura quando está empreendendo, se você é contador, você começa a olhar os números, os KPIs da empresa e ver que está quebrando, não é desistir de empreender, mas é mudar rápido. Ainda mais porque o mundo hoje ele muda muito rápido. Então você aprende, você executa, você mede suas ações e com esse aprendizado, com esse feedback dos clientes, você muda muito rápido, porque ou você quebra ou você se reinventa para no longo prazo você ganhar, né? Bem que você falou uma palavra aí, reinventar, né? A gente falava corrigir o nível do rio, né? No meio do caminho da empresa, que você falou, às vezes os números não são aqueles, mas hoje é mais do que corrigir, é reinventar. Entender para onde está indo o mercado e procurar atender, né, John? Quando eu falo reinventar, eu não costumo falar reinventar a roda, porque tudo que você precisa para você empreender ou fazer o que quiser já existe. Então, se você fala... Seria procedimentos, talvez, né? Reinventar procedimentos, forma, maneira de pensar. Eu falo conectar pontos. Conectar pontos, porque assim, fala, pô, o John é um gênio, o John é um prodígio. Nunca fui. Eu nunca fui o aluno mais interessado na sala de aula, nunca fui o cara que tirou as maiores notas, nunca fui o cara mais esforçado, mas sempre fui o cara que sempre soube absorver o conhecimento de quem era muito bom. E eu soube conectar pontos. É um jargão, mas é aquilo que o Steve Jobs fala, né? Quando ele foi apresentar o iPhone, ele chegou e falou, celular, telefone, internet, e-mail, iPhone. Ou seja, ele conectou todos os pontos daquilo para criar algo que seria inovador, disruptível. Então eu sou um cara muito observador. Então o que o Betel é muito bom para ser um dos melhores contadores de São Paulo? Quais são as melhores competências dele? Então eu começo a absorver isso. Aí nosso amigo Everton Rosa, como é que um fotógrafo
consegue criar valor para cobrar 270 mil reais para fazer um casamento, que ele inclusive fez o meu casamento. Então como é que ele se posiciona para fazer isso? Como é que como é que um arquiteto consegue cobrar em uma planta R$1 milhão? Então eu começo a modelar, entender e conectar esses pontos. E aí eu consigo criar um produto inovador, porque não existe, mas é só juntando o que já existe, né? Isso é muito uma mentalidade que eu tive, que eu estava compartilhando com você, dos Emirados, lá de Dubai. Quando eu fui em Dubai, a mentalidade deles é assim, ó, se eu não faço maior ou não faço melhor, eu não vou fazer na minha vida. Então, maior prédio do mundo, Burj Khalifa tá lá, maior aeroporto do mundo, de Dubai tá lá, maior avião do mundo, o maior shopping do mundo tá lá em Dubai. Então, assim, tudo deles é fazer maior e fazer melhor. Construíram uma vila de casas ali no meio do mar, do né? Oceano. Os caras construíram uma ilha no oceano. E aí eu perguntei para um sheik que eu conheci, aí eu falei, como é que vocês pensam assim? Eu não recrio nada. Eu olho o que existe no mundo e melhoro. Aí ele deu um exemplo. Ele falou assim para mim, qual é o melhor parque do mundo? Aí eu falei, Disney, eu amo o Mickey tinha que ser meu patrão. Aí ele falou, então, a gente pegou a Disney e fez uma Disney muito maior. Se você for em Dubai, o maior parque do mundo tecnológico tá lá. Ele é melhor que a Disney e ainda tem ar-condicionado. Para quem vai pra Flórida, lá pra Orlando, sabe, aquele calor é absurdo. E os caras no deserto colocam ar-condicionado. Que parque é? Não é o Ferrariland, por acaso? Não. O Ferrariland, por exemplo. Também. Aí falaram, qual é a maior montanha-russa do mundo? Acho que tá lá em... esqueci. Tá o país aí, a maior montanha-russa do mundo. Eles falaram, vamos construir uma maior e mais rápida. Aí construíram o Parque Ferrari. Então assim, cara, essa é a cabeça de crescimento, de fazer... No ano que eu tava lá, eu fui convidado para palestrar nos Emirados Árabes, ano passado. E aí... Era para empresários também? Para empresários brasileiros que moram lá. Ah, empresários brasileiros. Aí o Burj Khalifa tem 840 metros, se eu não me engano. Isso é muito alto. E aí a Arábia Saudita planejou um prédio maior do que o Burj Khalifa. Planejou. Uma semana depois, eles estavam construindo um prédio maior do que o planejamento da Arábia Saudita. Quer dizer, que nem executou outro, já falou, vou fazer maior. Então, assim, é muito louco isso. Então, até o Guinness Book tá lá pela mentalidade dos caras, né? Então, o que eu acredito que diferencia o empreendedor que tem muito sucesso para um que não consegue desenvolver, muito está atrelado à mentalidade. A mentalidade é o primeiro pilar, a conhecimento, a você estar sempre absorvendo competências novas e se atualizando no mercado, e execução, o seu poder de execução. Quanto mais rápido você faz, quanto mais você erra rápido e mais você muda, você consegue. Sabe que se deixar eu vou falar pra caramba aqui, né? Mas é pra falar mesmo, João. O passado existiam as grandes empresas que nadavam de braçada, né? Sozinho, não precisava corrigir, não precisava mudar, porque elas eram líderes. Hoje a competitividade é muito grande. Você palestrou para empresários brasileiros, o que eles falavam de lá com relação ao governo, ao comércio, assim, aos negócios? O Dubai faz negócio, embora eles tenham ainda problema com a religião, talvez um pouco fechada, mas com relação ao negócio, o que você sentiu lá? A cultura, não tem como você julgar uma cultura, porque, por exemplo, os Emirados, eles eram beduínos, que se for trazer para a nossa economia, são os nômades, os caras que viviam no deserto lá, de região em região. Né? Aí fala assim, nossa, mas por que a mulher, ela fica atrás do homem? Por que a mulher, o ocidental olhando o Oriente, né? Por que faz isso? Pô, será que eles exploram a mulher e tudo mais? Eu tinha esse pensamento. E aí, quando eu fui lá para os Emirados, eu fui conversar com as mulheres de lá, as Emirates, elas são apaixonadas pelos homens. Por quê? Porque como eles andavam no deserto, o homem andava na frente para proteger a mulher. Porque no deserto tem muita cobra. Então, sempre quando aparecia uma cobra para não picar a mulher, o homem protegia. Entendi. Então, na verdade, é uma proteção para a mulher. Então, na cultura deles, a mulher se sente super protegida com o homem. É muito louco isso, ela não se sente um objeto. Não se sente objeto. Até porque tem várias mulheres, pode, né? A poligamia pode. Né? Aí é uma outra coisa. Mas ele sustenta todas e trata bem todas. O Emirate, ele pode ter 4 mulheres. Okay. Só que ele só pode ter a segunda mulher se a primeira deixar. Olha só. E, para ele ter a segunda, a terceira ou quarta... A segunda tem que deixar a terceira? No caso, ou as duas tem que deixar a terceira? Não, a primeira que tem que deixar todas. Mas ele tem que dar o mesmo padrão de vida para todas. Entendi. Senão ele é preso. Olha que louco. Então, se você está usando um Rolex, que é um relógio de gente milionária, vai dar para uma mulher um Rolex de diamante, todas as outras têm que ganhar o mesmo Rolex com diamante. Entendi. Ou alguma coisa no mesmo valor. Então, é muito louco essa cultura. Mas o que mais impressionou nos Emirados, é porque Dubai
tem 50 anos, 51 anos, e era tudo deserto. Imagina que em 51 anos eles construíram uma das maiores economias do mundo e em turismo só perde para Paris. Eles recebem 50 milhões de turistas por ano. Aí fala assim, não, mas a economia dele é movimentada pelo petróleo. Não é. Petróleo hoje equivale a 4% da economia. Nossa, 4%. Então os caras estão muito investindo em tecnologia, em criptomoedas, em Wi-Fi, em tudo. Turismo pra caramba. Então eles estão refazendo um país, né? Então olha só a mentalidade deles. O que você imagina de futuro, né, Você falou em criptomoedas, né? É. Acredito que seja uma vertente, que as moedas sejam virtuais, ou que seja de uma outra pegada, não só o dinheiro tradicional, como dólar, euro. Eu acredito que vai seguir. E também acredito que não vai ser um modelo único, né, John? É. Talvez tenha variantes. O que você imagina? O grande problema do mundo é que o mundo está centralizado nos grandes bancos centrais, e inflação é impressão de nota. Se eu estou com um problema, emito nota no Brasil ou no mundo, no seu respectivo país, inflação pipoca e aí a moeda desvaloriza, né? Nesse novo modelo, a gente pensa o seguinte, vamos fazer um paralelo, tá? Século XX, que a gente estava falando muito sobre isso, Revolução Industrial. Então, na Revolução Industrial, você precisava construir uma indústria, você colocava 4 anos lá para construir a indústria, tinha 20 para tirar esse dinheiro. Então, você precisava dar lucro trimestral, você precisava para fazer o negócio girar. Só que a economia hoje mudou como um todo. Então, as empresas estão focadas hoje em EBITDA, em lucro trimestral, dar reporte de crescimento para investidor, vai quebrar nessa economia. Porque essa economia hoje é global e hoje os problemas são multidisciplinares. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Você pega o cartão de crédito da Apple, você viu? Ainda não. A Apple lançou o cartão de crédito, linda, incrível, um design, experiência legal, aplicativo legal, colocou no mercado, todo mundo olhou e falou, nossa, um cartão de crédito da Apple, legal. Por quê? Porque a Apple é uma empresa que é feita para dar lucro, então bonita pra caramba, tal, beleza. Mas ninguém falou mais nada. Aí você vê o Facebook falou da Libra. Um dia depois, o G7 estava reunido para discutir como impedir o lançamento da Libra. Porque uma Libra, o que eles querem fazer? Centralizar a economia na Libra, e não mais pelo dólar. Então, se você vai nos Estados Unidos e compra uma Coca-Cola e custa 1 libra, no Brasil uma Coca-Cola vai custar 1 libra também. Então, você regulamenta o mundo. Então, quem é que está falando sobre isso? Que eles imaginam talvez um mesmo preço mundialmente? Claro. Porque aí a Libra agora, imagina assim, você tem o Banco Central Brasileiro que governa o real, beleza? Certo. Mas assim, o real é uma moeda forte global? Não. Não. Você usa Facebook? Sim. Facebook, Instagram ou WhatsApp? Você acha que o mundo usa alguma dessas três? Usa, claro. Provavelmente. Então imagina que quando o Zuckerberg criar a carteira virtual dele, qual vai ser a barreira para as pessoas usarem? Nenhuma. Zero. Já estão lá. Então, quando ele colocar um dinheiro virtual que você, pelo seu próprio Facebook, pode usar, acabou. Acabou o problema do mundo. Então, só que os problemas agora são outros. Então, olha só como o mundo está mudando como um todo. Então, se você vive ainda com a empresa focado no século XX, em dar lucro, EBITDA, e não focar no valor, na comunidade, nas pessoas, nas transformações, cara, você pega a BR Foods. BR Foods tem 100 mil funcionários. Gado pra caramba, frango pra caramba. Tem que fazer ali dar lucro. Aí você pega uma empresa que é Estados Unidos, que é Memphis Meat. O que ela faz? Ela pega uma célula-tronco de um frango, coloca num reator bionuclear e cria uma proteína de frango sem ter o bicho vivo. Nossa. Ou pega, você fala assim, eu gosto de picanha. Aí vegano não come picanha porque mata bicho, né? Ele pega a molécula lá do boi, coloca no reator bionuclear e faz a picanha. Sem ter o boi vivo, com a porcentagem de gordura que você quer, e você fala, não, isso aí parece coisa do futuro. Não é. Vai no Whole Foods nos Estados Unidos, você já compra. Olha que louco. Eu não estou falando que é hambúrguer vegetariano de planta, não é isso. Eu estou falando que você consegue criar uma carne, uma proteína, tirando lá uma molécula do boi. Acabou, cara. Olha só como o mundo mudou. As coisas são bem diferentes. Mesmo o jeito de administrar a empresa, de abrir os pensamentos, né, John? Você tocou muito bem nesse assunto. E eu queria que você falasse, né? Porque muitos empreendedores estão aqui. Você fala para empreendedores, você fala para pessoas que querem iniciar o seu próprio negócio. Queria que você desse as dicas, mesmo do próprio negócio, quanto que hoje para o mundo digital. O que você tem para dizer para quem não está nos assistindo? Eu costumo falar primeiro que as pessoas ficam pensando que empreender é glamuroso, né? E para empreender não tem nada de glamour.
Empreender é você se ferrar mais do que todo mundo, é você assumir um baita risco de quebrar, você tem um baita passivo trabalhista, porque você vai colocar muitas pessoas para trabalhar com você, e você muitas vezes não dorme no começo, a não ser que você já nasça bilionário, né? Aí os problemas são outros. Mas como não é a regra da população, de 87% da população brasileira que empreende sem ter dinheiro, então assim, empreender, primeiro, eu não aconselho ninguém a empreender sem fluxo de caixa. Pelo menos, junte dinheiro. Excelente dica, excelente dica. A gente percebe que, às vezes, o dinheiro acaba no primeiro mês. Ele espera as primeiras vendas para começar a entrar dinheiro. Não, você precisa ter um fluxo de 6, 7 meses, pelo menos. Eu falo isso, de 6 meses a 1 ano. Um ano seria perfeito, um ano seria um mundo ideal. É. Aí eu falo assim, mas eu posso empreender sem dinheiro? Não, não pode. Porque não existe... Nem conhecimento, né? Conhecimento não é nada. Verdade. Conhecimento é um pedaço do que você precisa. Um estúdio, para fazer essa mesa, alguém teve que comprar. Isso. Um microfone, alguém teve que pagar. Então, empreender sem dinheiro não existe. Aí, qual o conselho que eu dou para quem fala assim, não, eu quero empreender? Primeiro, procura um trabalho CLT para você juntar dinheiro para empreender. Ou know-how também, né? Ou aprendizado. Coisa que às vezes não pode ser no mesmo ramo, é verdade. Ou procura um dinheiro da família, ou um banco, ou um fundo. Mas assim, sem dinheiro não dá. Segunda coisa, é entender que você não precisa necessariamente empreender. Você pode ser um intraempreendedor, que é desenvolver as suas melhores habilidades dentro de uma empresa, para você crescer nessa empresa. Mas se seu objetivo é, não, eu quero ficar multimilionário e eu quero salvar o mundo, esquece salvar o mundo, salva primeiro as pessoas que estão em sua volta. Salva você, paga seus boletos, porque assim... Eu vejo muita gente, Betel, querendo falar assim, eu quero salvar o mundo, eu quero fazer uma coisa mirabolante, mas não consegue nem pagar os boletos. Você fala, o primeiro passo do seu empreendimento é pagar suas contas. E aí, quando você tiver resultado, você vai compartilhando. Mas quando a gente fala sobre empreender hoje, pensa que você tem que ter algumas competências. Competências são fazer muito rápido, porque assim, o século XX ensina você a fazer um business plan, análise de mercado, ver o tamanho dele, contratar todo mundo, 6 meses fazendo o produto e colocar no mercado. Se você fizer isso hoje, você já está fadado a dar errado. Hoje a gente fala sobre MVP, que é fazer o mínimo produto viável. É você falar assim, qual é o problema real que eu resolvo de uma pessoa? Aí a pessoa fala, não, eu quero cortar o cabelo dela, eu quero pintar o olho, eu quero passar o batom e eu quero colocar roupa. Não, isso aí não é resolver problema. Imagina que você está com uma unha encravada, que você está com uma dor de barriga e você cortou o pescoço, a jugular e está sangrando pra caramba. Você vai no médico e você fala, o que você quer que eu resolva primeiro? A jugular, a dor de barriga ou a unha encravada? O que você me responde? Jugular, né? Então, o seu produto, a sua empresa tem que resolver o problema da jugular, não da dor de barriga ou encravada. E quanto mais rápido você consegue resolver esse problema, mais as pessoas vão te recompensar por isso. E se você não consegue hoje testar muito rápido, um outro grande problema, eu tenho uma ideia milionária, eu vou fazer uma ideia genial, e não testa. E aí quer fazer uma ideia genial, só que ninguém está interessado em você. Eu costumo falar nas minhas redes sociais para as pessoas, você não é interessante. Ninguém está nem aí para você, nem para sua vida. As pessoas gostam da vida delas. Elas querem saber como é que elas resolvem os problemas delas. Então a tua empresa, nessa nova economia, nesse novo mundo, tem que resolver os problemas das pessoas, problemas reais. Ou resolver problemas, ou trabalhar com entretenimento, com coisas boas. Essa semana eu ouvi o Google. O que é mais pesquisado no Google no ano de 2019? A primeira pergunta aqui no Brasil foi, como é que eu faço para fazer inscrição no Enem? A segunda foi, como é que eu faço ovo de chocolate para Páscoa? E a terceira, John, foi isso mesmo. Como fazer gostar de mim? Sabia que foi a terceira coisa mais pesquisada no Google? E realmente a pessoa quer saber como é que faz gostar dela, ela se preocupa com ela. O que você está falando está casando direitinho daquilo que o próprio Google deu de pesquisa agora. É muito engraçado até a segunda e a primeira, mas a terceira é muito preocupante. Porque ao mesmo tempo que está tudo muito tecnológico, está faltando humanismo, né? E o que você acredita com relação a isso nas empresas? Eu acredito muito assim, tudo que tem processos, vai ser substituído. Se o Betel fosse somente um contador, uma máquina vai fazer melhor que ele. Só que o que ele faz? Ele gera valor, ele agrega valor, ele conecta coisas que o computador não vai conseguir conectar. Então, quando todos os contadores estiverem passando por problemas e dificuldades nesse novo mundo, imagina que você já consegue contratar contadores online, softwares, sem ter contador. Você coloca seus dados, ele vai te cuspir, expelir números. Mas não é isso que ele está fazendo.
Ele está criando um ecossistema onde negócios vão crescendo e usam um pedaço da contabilidade. Isso. As pessoas que não conseguirem misturar, serem multidisciplinares, vão morrer. Porque você é focado, você é ensinado a ser um cara especialista. Então, se você é um advogado tributário, você se especializou lá, passou 10 anos especializando, você é o melhor advogado tributário do país. Aí vem uma inteligência artificial, que aí você vai julgar um caso. Aí você, o que é que um advogado tributário vai fazer? Ele vai pegar quais são os casos que ele julgou, aquilo que ele estudou para resolver um problema. A máquina vai falar assim, desde quando surgiu o advogado tributário para o tributário no mundo, eu vou avaliar 2 bilhões de casos feitos, fazer uma matemática de qual foram os casos que ganharam e os que perderam. Os que ganharam, como foi que eu julguei? E ele vai te gerar uma forma de você ganhar. Quem você vai querer contratar? O advogado tributário ou a máquina? E se a segunda melhor habilidade do advogado tributário for fritar ovo, esse cara morreu. Então, assim, os problemas do mundo hoje são multidisciplinares. Você não pode ser mais especialista, você tem que ser generalista. Você tem que conhecer um pouco de várias áreas para que você consiga crescer no mercado. Eu tinha um problema muito grande com contador. Eu tô falando contador porque é o exemplo do Betel, tá? Que minha esposa é contadora, então eu sei na prática isso. O contador tradicional do século XX, ele tá só focado a falar sobre imposto e números. O Betel, o advogado do século XXI, ele quer pensar como o empresário pensa, como ele pode resolver problemas do empresário e no final, como eu uso os números da contabilidade para viabilizar o que o empresário quer, precisa. Exatamente. Então, esse é o novo modelo mental. Eu sinto isso. E aquele distanciamento acabou. Hoje, como empresário, como contador, a gente está muito mais próximo ao cliente, dentro da empresa dele, observando até as atitudes dele, do que como era no passado. Eu venho de família de contadores, meu avô era contador, que simplesmente você ficava no teu escritório, mandava as guias, fazia o balanço, acabou, fechou, fazia a abertura da empresa, que é o CNPJ, ensina a emitir nota. Acabou. Hoje você está muito mais presente, você aconselha muito mais. É o que você falou das competências. A gente estuda bastante, né? A gente foi para a Disney fazer encantamento de cliente. A gente faz um curso de mentoria para se posicionar, para entender, para saber quais são as dores do cliente. Sai da caixinha. Isso é fantástico. Então, isso vale como um grande aprendizado. Estude, leia, foque. Eu brinco que eu lia muito, eu tenho uma mente muito privilegiada, graças a Deus, de muita memória. Então, o que eu pego, eu consigo ler, absorvo, entendo rápido, né? Isso é bom. Eu falo que às vezes tem que entender de tudo. Tem que entender de filme, de carro, de relógio. A gente gosta de relógio. Olha um parênteses aqui, o John é fantástico também. Aliás, depois que conheceu o Everton Rosa, viu, Everton? A vida dele ficou muito mais cara, ele nos comentou. Nos ficou muito mais cara, né? A vida era mais barata. Aí o Everton fala, pode ser mais barato, mas não vale a pena, né? Não vale. E é tão bom realizar, empreender, conquistar e poder comprar, adquirir, isso é legal. Mas, realmente, essas competências vêm para agregar e para mudar, né, John? Porque o futuro é diferente, né? Total. Eu não consigo prever o futuro, porque se eu fosse prever o futuro, eu seria um guru e teria escrito diversos livros sobre isso e estaria no conceito. Existem tendências, né, daquilo que a gente imagina. Mas é aquilo que eu falei desde o começo, né? O princípio que eu comecei aqui foi falando, eu sou um cara muito bom de conectar as coisas. Então eu tenho sócios que são muito bons. Quer falar sobre futuro? Acompanha o Gugu Stocco, que é o cara que mais fala sobre futuro e inovação no Brasil. Quer saber sobre gestão e processo? Acompanha o Christian Barbosa, que é o autor do Trade do Tempo, que é meu outro sócio. Fantástico. Então, assim, eu me cerco de pessoas muito boas e vou conectando com as minhas habilidades. Eu sou um cara muito bom de vender, eu sou um cara que é um growth hacker, que é um cara que vende através da internet para crescer empresas. Então eu falo, como é que eu posso pegar a minha cabeça de vender online, de criar negócios e aprender sobre inovação, aprender sobre gestão, aprender sobre contabilidade. Então, isso que é ser multidisciplinar, né? Isso que é ser generalista. Eu não sou o melhor cara de inovação, não sou o melhor cara de produtividade, mas sou um cara que entendo o básico de produtividade, entendo o básico de inovação e começo a enxergar um futuro muito real para que eu trabalhe hoje, né? Tudo mudou, né, John? Não dá para ficar com a cabeça do século XX, XIX. Você falou, 51 anos de Dubai dá milhares de anos de Paris. É isso aí. Né? E vai ficar pau a pau logo, né? E aí eu pergunto assim... Do jeito que eles investem, de que aportam no turismo, logo vai equiparar. Tudo começou pela mentalidade, né? Mentalidade, aprendizado e execução. Acho que esses são os 3 pilares para uma pessoa montar qualquer negócio e ser bem-sucedida na vida dela, né?
Se você tem uma mentalidade de crescimento, porque tem aquele ditado que fala, né? Sonhar grande, sonhar pequeno é o mesmo trabalho. Então foca na lua, se errar, acerta as estrelas. Então, primeiro, mentalidade. Quanto mais mentalidade de crescimento você tem, se você fala assim, não, eu quero construir em 10 anos 10 milhões de reais, e você em 10 anos constrói 1 milhão, já é muito melhor do que ter construído nada. Então, eu penso muito isso. Segunda coisa, execução. O mundo é movido por pessoas que executam, que fazem, que aprendem, que desenvolvem. Então, sempre na sua cabeça, esteja aprendendo com quem sabe. E segundo, colocando em prática e testando muita coisa, né? Então, Papo bom passa rápido. passa rápido. Mas essa foi só a primeira parte do programa com o John. Olha! Aguardem. Nós vamos fazer mais um programa. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.